Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Leandro e Família na Roça. Hoje eu estou aqui com a minha esposa, Dayana, Pretendemos falar sobre como largamos a cidade, largamos tudo na cidade e viemos morar aqui na roça, Nós, já casados há mais de 10 anos e com 4 filhos pequenos, resolvemos fazer essa loucura, entre aspas, Uma loucura muito boa, por sinal, É, uma loucura boa. E queremos explicar como e por que nós viemos parar aqui. Vamos dar o panorama, Nós, tanto eu quanto a minha esposa e também os nossos pais, sempre moramos na cidade. Então nós não tínhamos experiência nenhuma com roça. Então eu nasci na cidade, minha esposa nasceu na cidade. Os nossos pais nasceram na cidade e eles também não têm experiência nenhuma, não tinha experiência nenhuma para nos passar. E a gente vivendo na cidade a vida inteira, e sempre gostamos de roça. A gente sempre se encantou com essa vida na roça. O que acontecia é que eu mesmo tendo parentes mais distantes que moravam na roça, as poucas vezes quando a gente ia visitar os nossos parentes, a gente ia visitar e depois tinha dó de vir embora, Não só pelo pessoal da roça ser até mais hospitaleiro, mas é o ambiente mesmo, é o poder estar mais próximo da natureza, mais próximo daquilo que é natural. A gente tinha dó de voltar para a cidade porque a gente sabia bem como que ia ser, como que era estressante e tudo. Então a gente ficava com aquela sensação de querer voltar mais, mas ficar sem jeito e também pelo sossego, A gente gostava muito do clima da roça mesmo, da vida simples, Sim. Eu sempre fui um apaixonado por natureza. Então, quando a gente morava na cidade, eu já gostava de criar animais, Eu criava tartaruga, peixe, a gente criava calopsita, hamster. Gostava de pequenos animais, que a gente podia criar na cidade. E a gente tinha a nossa hortinha, nossa parede, que a gente aquelas fez com vaso. A hortinha vertical feito com floreiras, Com floreira. Por falta de espaço, fez no muro. A gente tinha um pequeno gramadinho assim, eu tinha plantado 3 frutíferos, a gente tinha um pé de limão, um pé de mexerica e um pé de acerola lá. Sim. Tinha um viveirinho onde a gente criava nossas calopsitas, então assim, sempre gostou desse ambiente natural, Mas morava na cidade e admirava, quem morava na roça, E detalhe, a gente conseguiu fazer tudo isso aí, que ele está falando, em 180 metros quadrados, A gente tinha um terreno de 180 metros quadrados, tínhamos uma casinha, no fundo, um quintalzinho na frente, a garagem, onde a gente guardava nossas vans, Nós trabalhávamos com van. Eu tinha minha van, ela tinha a van dela, a gente motorista de van. Sim. Desde quando a gente casou. E van escolar, a gente fazia transporte escolares, Sim. E a gente tinha nossa renda, nossa vida na cidade, E agora eu quero contar para vocês como que a gente, nós queremos contar para vocês como nós viemos parar aqui, na roça. Então, a situação, a gente casou em 2010, A gente já tem hoje 12 anos de casado. Nós temos 4 filhos. Quando viemos para cá, tínhamos 4 filhos. A Rebeca mais velha vocês 6, viram no vídeo anterior, quem assistiu o vídeo anterior, ela tinha 6 anos, o João com 3 e o Caleb e o Levi com 1 aninho, Quando a gente veio morar aqui. Já está fazendo, daqui a pouco tempo, vai fazer 2 anos que moramos aqui na roça, E como que foi que a gente veio parar aqui, Então, primeira coisa, eu já estava cansado do trabalho que a gente exercia na cidade. Já estava cansado desse trabalho, A gente estava tendo uma dificuldade, uma burocracia muito grande para conseguir a autorização de transporte escolar lá na cidade que a gente morava, E estava cada semestre sendo mais difícil
e mais caro para a gente conseguir a autorização do transporte escolar. Né? A prefeitura cada vez apertava mais, né? E é uma roubalheira, a gente sabe como é que é a corrupção, né, no país, e a gente morava numa cidade muito corrupta, infelizmente. Tínhamos esse problema. Isso me estressava muito. Cada semestre ficava mais difícil para a gente conseguir autorização para exercer um trabalho aí que, né, é simples, a gente já dominava. Eu já estava querendo abandonar esse serviço, querendo outro tipo de serviço, né? E aí a gente começou a buscar formas de ganhar dinheiro por fora, uma renda extra. Uma renda, a gente estava assim, à procura de uma renda extra já para tentar desvinculando, né, aos poucos desse trabalho, né, que já estava estressando a gente também. A gente trabalhou com o transporte escolar há 12 anos também, né, a gente começou a trabalhar, a gente ainda namorava, casamos trabalhando com isso. Sim. E de 6 em 6 meses a cobrança era muito grande em cima dos transportadores, né. Então isso aí acaba que a longo prazo judia, né? Vai estressando os motoristas de van. Então a situação era essa, né? E o que foi que fez a gente vir parar aqui na roça, né? Então eu lembro que a primeira coisa, né, que coloquei na minha cabeça que eu preciso sair da cidade foi a greve dos caminhoneiros que teve, né, em 2018, em janeiro de 2018, no governo do Temer. Né? Na época a gente pegava leite com um amigo nosso que morava na roça. A gente pegava leite natural lá da vaca, ele tirava na hora, a gente ia lá 2 vezes por semana comprar leite lá na roça. Então a gente tinha uma amizade, né, com pessoas que moravam na roça. Então a gente já se encantava só pelo fato de ir lá buscar o leite 2 vezes na semana, e a gente acabou que fazendo amizade com esse pessoal, né? Sim. E aí aconteceu a greve dos caminhoneiros. E aí qual que era a ameaça? A ameaça era faltar, né, alimentos para a gente comprar nos supermercados, né? Era uma situação complicada, né? Então tanto os supermercados, os suprimentos, o combustível, né? A gente era transportador, então a gente precisava mais do que nunca do diesel ali todo santo dia. Então a gente viu o nosso serviço na época ameaçado também por conta do diesel. É verdade. O gás de cozinha também, eu entrei em pânico também, né? Porque nessa época, gás, em 2018, a gente já tinha 2 filhos na época, então como que ia fazer, né? Com transporte, tudo, fraldas, enfim, tudo que uma família que tem filhos também, a gente sabe das necessidades, né? Uma greve de caminhoneiros talvez estendida, a gente sabe o que isso iria implicar, né? Sim. E aí foi quando eu pensei nas pessoas que moravam, nossos amigos que moravam na roça. Falei, eles estão bem. Porque se faltar pra gente na cidade, eles têm galinha, eles têm ovo, né? Eles criam porcos, eles têm vaca, eles têm o leite, eles têm a horta deles. Sim. Né? Então eu pensei, fome eles não passam. Sim, ué. Né? As dificuldades que nós vamos passar morando na cidade, eles vão passar muito menos. Porque eles têm o básico ali, eles têm tudo. Né? Então eu pensei, foi a greve dos caminhoneiros que me preocupou, que me fez já pensar que eu preciso mudar a situação que a gente estava vivendo. Sim. Né? Então esse foi o primeiro ponto, foi a greve dos caminhoneiros. Sim. O segundo ponto foi, eu estava pensando como era a Venezuela. A Venezuela, na década de 80, né, eu estava pesquisando sobre esses assuntos aí, e a Venezuela era um país próspero, era o país mais próspero mais próspero da América Latina, né, mais rico. Sim. Era um país culto, né, um país de pessoas prósperas, né, por conta do petróleo que tem na Venezuela, né, uma potência em petróleo, né. E o que a Venezuela se tornou, né, recentemente. É um país aí vivendo na miséria, pessoas passando fome, e a gente mesmo chegou a transportar filhos, né, de famílias que vieram da Venezuela, refugiados, né, para nossa cidade, né? Então fugindo daquele país, né, que está na miséria hoje, e a gente chegou a transportar crianças de venezuelanos, né? Então a gente ficou pensando nisso, nessa situação, falou, olha, o Brasil, ele está ameaçado de ficar numa situação como essa no futuro, né? Então nós temos que agir de maneira diferente, nós temos que mudar o nosso caminho, né? Então esse foi o segundo ponto. Até então era só eu pensava nisso. Aí quando a Dayana atinou e resolveu
ela concordou, começou a concordar, né, que não, sim, vamos largar tudo aqui, vamos mudar para a roça. O que foi? Então, foi em janeiro de 2020, né? Quem aí lembra, né, da ameaça, uma pequena ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã, né? Então, gente, por motivo bobo, quase que estoura uma guerra. E eu não sabia, porque até então a gente só via na escola alguns motivos que houve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa, mas eu achava que o negócio tinha que ser mais grave para estourar, né? Agora, Você viu que por um motivo banal pode acontecer uma guerra, né? Eles mataram uma pessoa lá no Irã e já acenderam a bandeira vermelha lá de guerra, né? Então, assim, o negócio não é fácil, né? Então, isso aí serviu para me alertar. O negócio é mais fácil, uma tragédia dessa pode acontecer mais rápido do que você pode imaginar, por bobeira, né? Então, e se acontece uma guerra, quem é mais afetado? Quem mora nas cidades. Sim. Né? E alvos da guerra são as cidades. Porque as cidades tudo são os alvos de guerra, né? E também acontece a falta de abastecimento, acontece muita coisa. Então quem é mais afetado por uma situação de guerra é quem mora nas cidades. Até porque também é uma situação dessa, a gente não sabe a longo prazo como que os governantes da gente vão agir, né, numa situação dessa. Então foi aonde acendeu a minha segunda luzinha vermelha, né? Porque a primeira foi na greve dos caminhoneiros em 2018, né? A segunda foi a ameaça de guerra em janeiro de 2020, né? Isso. E a definitiva, o motivo definitivo que fez a gente mudar para cá foi a pandemia. Essa chutou a gente da cidade. Chutou a gente da cidade. A pandemia em 2020, né? No início de 2020. E aí a gente resolveu pôr a casa à venda. Falei, não, então vamos pôr a nossa casa à venda, né? Já que a gente vai mudar para a roça mesmo, não vai ficar mais na cidade. Vamos pôr a casa à venda. E aí foi interessante, porque a gente sempre colocou a nossa vida, né? Entregou a nossa vida nas mãos de Deus. E a gente sempre orava para Deus mostrar o melhor caminho, como que a gente devia fazer, né? Então isso é muito importante, viu? Muito importante, foi muito importante na nossa vida. A gente viu a mão de Deus, né, nos guiando para cá, para a gente conseguir vir para cá. Então a gente conseguiu enxergar os sinais, né, a mão de Deus nos guiando para cá. E a gente foi seguindo este caminho, né, que Deus foi nos mostrando. Então, na pandemia a gente colocou a casa para vender, a gente não sabia quanto tempo ia demorar para vender. A gente tinha casas lá no bairro que a gente morava há mais de 2 anos à venda e estava lá com a plaquinha de vendes. Então a gente colocou a nossa. E a gente contratou um corretor, aí o corretor colocou uma plaquinha pequenininha, desse tamanho assim. Lá, em cima, lá na casa. Eu olhei aqui lá e falei, não, ninguém vai conseguir ver, ninguém vai enxergar isso aí. Aí eu fui, mandei fazer uma placa grandona, amarela, escrito em preto, né? Vende-se, bem grandona assim, pra poder colar lá, para chamar mais atenção. E antes de eu instalar essa placa grandona, veio uma pessoa na nossa casa lá, querendo comprar a nossa casa. Então foi em menos de uma semana que o corretor colocou a plaquinha pequenininha. Antes de eu instalar a placona grandona que eu fiz, a casa já estava vendida, já estava com a proposta de venda que a gente aceitou. Proposta de compra, né? E a gente, quando foi em março de 2020, houve aquele como é que a gente chama? De 15 dias. Houve uma pausa, né? A paralisação de 15 dias. A gente trabalhava com van, transportava as crianças, e aí as escolas fecharam. A promessa era ser 15 dias de paralisação, né? Quarentena, né? 15 dias. E aí a gente resolveu, então, já que a gente já tinha a casa vendida, a gente resolveu ir olhar a chácara. Vamos aproveitar esses 15 dias e vamos procurar chácara por aí. Antes que as aulas voltem, né? Antes das aulas voltar 15 dias depois. E aí a gente não esperava comprar a chácara logo. A gente pensava assim, pro fim do ano a gente... Vamos olhar agora, lá pro fim do ano a gente resolve qual que a gente vai ficar. E aí a gente foi olhando, foi indo atrás, foi procurando, né?
E em menos de 15 dias procurando, a gente encontrou a chácara que a gente mora aqui. Sim. Né? Em menos de 15 Foi por dias. Deus. Eu tinha algumas exigências, né, para o lugar que eu queria morar. Eu gostaria de morar em um lugar que tivesse a água vindo através da gravidade, né? Que descesse através de gravidade, que não precisasse de bomba para puxar. Eu gostaria de um lugar assim. Né? Eu tinha visto algumas chácaras assim, eu falei, nossa, eu queria uma para mim desse jeito. Uhum. Né? Também queria um lugar que fosse de um tamanho que fosse suficiente para a gente plantar nosso próprio alimento. Sim. Né? Se caso acontecesse um desabastecimento na cidade, eu pudesse ter uma variedade de plantação e de comida que desse para sustentar eu e a minha família. Então é uma segunda exigência minha. Né? A terceira exigência nossa é que tivesse internet também. Por quê? Porque na época a gente já estava com uma renda extra, né? E já tinha um serviço que a gente trabalhava, né? Que nos fornecia um dinheiro extra e a gente precisava, para vir morar na roça, como a gente ia parar de mexer com van, a gente precisava de um lugar que tivesse internet para a gente poder continuar fazendo as vendas, né? Que na época a gente fazia pelo WhatsApp. E hoje nós temos uma loja virtual, né? Eu gostaria até de deixar aqui recomendado para vocês o link da nossa loja virtual, é o nosso purificador de água aí. Né? No primeiro vídeo desse canal aqui eu falo sobre o purificador de água, como você utiliza ele para purificar a água. Tá? Eu quero deixar também o link do nosso canal no Telegram, né? Ensinando como você pode usar esse purificador de água para outras coisas, né? Para diversas coisas. Né? Então vou deixar o link aqui do nosso canal do Telegram, também para você visitar. Disso aí que a gente vive hoje, da venda desses kits purificador de água que nós conseguimos a nossa renda hoje. E também aqui da roça, né? Hoje a gente já está conseguindo vender algumas coisas. Sim, agora né? já. Mas a renda nossa principal é através da venda desses kits purificadores de água. Tá? E também a distância e localização da cidade. Né? Eu gostaria de um lugar que não fosse assim, muito difícil acesso, porque a gente tinha 4 crianças, né? Uma eventual aí, algum acidente, alguma coisa, a gente pudesse se deslocar mais rápido, né? Para um hospital, alguma coisa assim. Sim. E então tudo isso a gente encontrou nessa chácara que a gente mora hoje. Aqui a gente tem água que desce por gravidade, a gente não gasta nenhum centavo com água aqui, graças a Deus. A mina que abastece a nossa casa aqui é 400 metros acima no morro ali, né? Água de mina, boa, né? Sim. E a gente tem um bom lugar que a gente vai usar para fazer as nossas plantações. Já comecei, né? Tem a nossa horta, graças a Deus tem bastante coisa na nossa horta, bastante variedade. Né? Temos internet aqui, sim, a rádio não é tão boa quanto a que a gente tinha na cidade, mas dá para o gasto. Né? E temos uma boa localização, né? Moramos a 6 km da cidade. Tá bom, né? E um bom acesso aqui à cidade. Então, graças a Deus, foi Deus que nos guiou. E aí, o que a gente fez? A gente fechou o negócio rapidamente, porque encontramos uma casa ideal, que, graças a Deus, a nossa casa tem 4 quartos, né? A gente tinha 4 filhos, a gente pretendia ter mais, pretende ter mais. Sim, ainda né? tá. Então, a gente queria uma casa que tivesse bastante quartos, né? Precisa ter uma casa de um tamanho bom, né? Tamanho bom. Pra conseguir amparar todos. Isso, e tudo isso a gente conseguiu aqui. E por um preço que cabia no nosso orçamento. Na época, sim. Né? A gente vendeu a casa, teve que vender as 2 vans também para poder comprar aqui. A gente sentiu que era de Deus, né, este lugar aqui pra gente. Com certeza. Né? E hoje a gente vive aqui perto da natureza, que é uma coisa que a gente ama, né? A gente vira e mexe tá vendo tucano, macaquinho, mico, né? Vira e mexe tá vendo aí animais aí, pica-pau aqui, ali. Então, o contato com a natureza é extraordinário aqui. A gente ama esse contato com a natureza, né? E agora o efeito é o contrário. Porque agora quando a gente vai para a cidade, dá desespero para voltar. Para voltar. A gente vai para a cidade, a gente não vai ficar muito tempo. A gente quer voltar logo. Já resolve o que tem que resolver e já vem logo. Já volta logo para a roça. Então aqui a gente se encontrou mesmo, né? Sim, então, graças a Deus. É uma coisa que a gente já
tinha um sonho, né? Quando a gente casou no começo, Sim. de morar na roça, mas a gente pensava que ia ser quando a gente aposentasse. Nossa, lá era no muito futuro. distante. Era Muito bem... distante. E Deus abençoou para que a gente conseguisse realizar esse sonho, né? Agora ainda, né? Eu tô fazendo 40 anos o ano que vem, Sim. né? Tá certo, meus filhos ainda são pequenos, aqui tudo é por minha conta, né? Eu faço tudo sozinho, meu filho, um homem mais velho, tem 4 anos. O homão. Então ainda não tenho mão de obra ainda para me ajudar, mas a gente vai tocando. Deus capacita, Deus né? capacita. Eu acho que o que conta também, se você está pensando em fazer o mesmo, talvez tá brotando esse desejo no teu coração, o que conta eu acho que é a vontade, né? Você primeiro precisa gostar, né? De uma situação dessa, de um estilo de vida mais simples, né? E depois a vontade, sabe? Eu acho que o que conta muito é você ter o desejo de aprender, né? De se esforçar, né? A preguiça num lugar como esse não cabe, não entra. Não, né? não dá certo. Procrastinar não entra. Deixar para depois. O deixar para depois, aquela coisa. Então, o que você precisa ter, concluindo nisso tudo? Você precisa ter disposição. Isso. Né? E isso a natureza te dá. Isso aí você ficar perto da natureza é tão gostoso que ela mesma já te dá a disposição. Sim, né? É verdade. Então é isso, nos próximos vídeos deste canal a gente vai mostrar, né, mais como é que tá a nossa horta hoje, nosso pomar, né, nossos animais que a gente cria aqui, como é que a gente está se virando aqui, né, apesar de sem experiência nenhuma. Eu comprei alguns livros, né, tô lendo meu primeiro livro ainda, nem terminei meu primeiro livro, né, não sobra muito tempo, aqui é tudo pra gente fazer, faz tudo, né, tem o meu ganha-pão, ainda tem todos os serviços da roça que tem para fazer. Tem as crianças, que a gente tem que dar atenção, não sobra tempo. Comprei vários livros, mas até agora eu não terminei de ler o meu primeiro ainda. No caso dele ainda, como ele disse mesmo, nossos filhos são todos pequenos ainda, e para mim também não tem muito como eu ajudar ele. Eu ajudo naquilo que às vezes dá, né? Mas como a gente tem uma casa grande, então, como é que faz? Né? Tem a casa toda para cuidar, né? Quem é mãe de muitos filhos sabe como que é, né? Até de poucos também, né? Então casa, roupa, crianças, enfim, tudo, né? E a hortinha, porque aqui eu dou a tarefa para ela ajudar a cuidar dessa horta aqui. Isso aqui a incumbência dela. Isso aqui faz parte da minha aula também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que tenha sido útil, né, para vocês, a nossa história. E a gente vai, se Deus quiser, fazer mais vídeos aí para mostrar como é que está sendo a nossa vida aqui na roça, no campo, né? É isso aí. E se você se identificou com esse vídeo, curta o nosso vídeo, né? Curta, compartilhe. Isso, pro YouTube dar aquela relevância, né? Indica para os seus amigos, às vezes, para alguém que você conheça que tem esse desejo, quem sabe, né? Não pode vir ajudar, né? É isso aí. Então, obrigado pela atenção até aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.